Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, e do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia. Contamos também com os intérpretes de Libras, Jefferson e Joyce. Como de costume, o Dr. André vai iniciar com as considerações e, em seguida, partiremos para as perguntas. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Jefferson, Joyce. Boa tarde ao secretário Jailson Correia. Bom, nesta segunda-feira, nós confirmamos 463 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Destes, 99 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave, 364 como quadros leves. Assim, já são 40.705 casos confirmados no estado, sendo 15.960 enquadrados como casos graves e 24.745 como casos leves. O boletim de hoje também traz 1.644 novos pacientes que superaram a doença. Até agora, esses pacientes que se recuperaram somam 23.417. Hoje também foram confirmados laboratorialmente mais 45 óbitos, sendo 21 do sexo masculino e 24 do sexo feminino. Pacientes de 11 municípios do nosso estado. 39 apresentavam doenças pré-existentes. Duas dessas pessoas não tinham essas doenças pré-existentes e os demais estão em investigação pelos municípios. Eles tinham idades entre 37 e 94 anos e faleceram entre os dias 14 de abril e 7 de junho. Gostaria de ressaltar que hoje nós entramos em uma nova fase do nosso plano de convivência com a Covid-19. Construímos esse plano com base em dados epidemiológicos e informações de nossa rede de saúde, informações relativas à evolução de novos casos e também dos impactos sobre o sistema de saúde. Lembro que nossa retomada é uma das mais conservadoras do país. Ela está prevista para ocorrer de forma lenta, de forma gradual, em um período de 11 semanas. Tudo está sendo pensado e planejado com o máximo de cuidado, de cautela e, o mais importante, com total transparência, que é uma marca da qual nos orgulhamos e que nos balizou ao longo de toda esta jornada. Só com a transparência e com o compromisso com a informação de qualidade sobre a doença, é possível traçar as estratégias com capacidade de trazer o impacto real para as decisões e para o planejamento desse enfrentamento. Informação em saúde é fundamental e é um compromisso do governo de Pernambuco. Então, nós temos um compromisso ainda também muito forte com a população de continuar abrindo leitos nesse grande esforço logístico, sanitário e de mobilização de recursos humanos, o maior esforço da nossa história em conjunto com a Prefeitura da cidade do Recife. Nossa perspectiva é abrir, ao longo dos próximos dias, ao menos novos 90 leitos de UTI. Essas vagas serão divididas entre os hospitais de referência para a Covid-19 em Boa Viagem, Olinda, e também na UPAE de Goiânia, no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, no Mestre Vitalina, em Caruaru, no Dom Moura, em Garanhuns, e no OSPAN, em Serra Talhada. Esse esforço, juntamente com os indicadores que vêm apontando estabilização da doença e até queda aqui na região metropolitana nos últimos 15 dias, nos leva a crer que, além da fila de UTI, que não tem mais pacientes aguardando por mais do que algumas horas, nós vamos partir também para um processo de redução nas taxas de ocupação também de UTI, como ocorreu com as taxas de enfermaria. Além disso, só chegamos a este momento, é importante registrar, pela decisiva colaboração dos pernambucanos, que entenderam a mensagem e adotaram medidas mais rígidas
de proteção e de distanciamento social. E para que nós possamos continuar avançando e ativando as próximas etapas desse plano de convivência, é necessário que essas medidas de distanciamento social e de higiene pessoal continuem sendo valorizadas e tomadas por todos nós. Definitivamente, não é momento ainda de relaxar. Só se deve sair de casa se for realmente necessário. Assim, agindo assim, você estará se protegendo e protegendo a todos que estão à sua volta. Se for sair de casa, cumpra as regras de relação desses novos tempos. Use a máscara de forma correta, procure sempre higienizar as mãos e cumpra medidas básicas de etiqueta respiratória quando estiver em contato com outras pessoas. Se a sociedade não compreender que essas regras são as novas regras para este momento, e nós começarmos a ter a volta de cenas de aglomerações que podem ter consequências diretas na saúde da população e nos índices de contaminação, nós poderemos ter de dar passos para trás no nosso plano de convivência. E se for preciso, eu quero reafirmar aqui, tenham a certeza de que isso ocorrerá, porque nosso compromisso prioritário é com a saúde e com a vida de todos os pernambucanos. Nossa mensagem principal continua: seja um agente de proteção, fique em casa sempre que possível. Doutor Jailson. Acho que devido agradecimento também aos recifenses que, ao longo de todas essas últimas semanas, aliás, Recife esteve entre as primeiras capitais a tomar medidas mais duras em relação ao isolamento e distanciamento social, exemplo do fechamento das escolas ainda em março. Essa precocidade da atuação, junto com a adesão da maioria dos recifenses, fez com que a gente pudesse estar nesse momento falando aqui de um progressivo e planejado distensionamento das medidas, sempre observando os indicadores sanitários, os indicadores epidemiológicos. Nesse sentido, Recife tem se mantido na liderança nacional entre as capitais no índice de isolamento. Então, a gente sempre agradece a quem está aderindo às medidas de distanciamento e isolamento social. E lembrando aqui que nessa fase de convivência, como assim é chamado, nesse plano de convivência, onde novos hábitos passam a fazer parte do nosso dia a dia, até que a gente possa ter uma vacina, por exemplo. Então, distanciamento social, guardar o espaço de distância nas filas, uso do álcool gel, uso da máscara, lavagem de mãos, os cuidados ao tocar superfícies, para aquelas pessoas que precisam sair de casa, para serviços essenciais e para aquelas atividades que vão sendo retomadas aos poucos, a exemplo do início desta semana. Sempre muito importante reforçar o valor dos novos hábitos, dos chamados protocolos que cada segmento, cada setor já tem publicado, já tem aprovado, já tem discutido. Isso é absolutamente fundamental e a gente faz aqui o chamado à corresponsabilidade de todos, cidadãos, cidadãs, mas também empresários, mas também todas as pessoas que formam a sociedade pernambucana, provedores de serviços de um modo geral. Queria aqui destacar, como o doutor André falou, um passo muito importante que tem sido dado, além das medidas de isolamento e distanciamento social, a expansão da rede de atenção à saúde. Em Recife, hoje, eu tive a honra de estar ao lado do prefeito Geraldo Júlio num anúncio, hoje pela manhã, de mais 16 leitos de UTI para o Hospital da Mulher do Recife, totalizando 100 novos leitos de UTI nesses últimos 5 dias, um marco muito importante. Nós hoje contamos com 228 leitos ativos de UTI, só do esforço da Prefeitura do Recife, e nunca é demais lembrar que nenhum desses leitos existia há apenas 2 meses atrás. Todo foi fruto de um intenso e importante esforço da Prefeitura de garantir essa criação de leitos.
de forma complementar e de forma associada, alinhada ao esforço imenso que também o Estado de Pernambuco tem feito. Isso tem nos garantido poder dar conta do desafio de atender as pessoas, de diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. E a gente também tem colocado dados que reforçam essa ideia quando a gente fala, por exemplo, dos dados, dos indicadores de atendimento, por exemplo, pelo SAMU. Então, o SAMU Metropolitano 92 é coordenado pela Prefeitura do Recife, tem um trabalho aí que chega a 72 municípios e tem observado uma redução significativa dos chamados para causas respiratórias da ordem de 70%, quando a gente compara o início de maio a agora os primeiros dias do mês de junho. Então, são dados significativos. Outro dado também, ainda no SAMU, mesmo quando a gente considera as causas gerais, né, não só as causas respiratórias, essa redução é de 50%. A gente diz isso ao mesmo tempo em que a gente reforça a ideia de que o isolamento social é o grande responsável por esses resultados. É o isolamento e o distanciamento social que são responsáveis por esses resultados, por essa curva de desaceleração do crescimento de casos, aqui na região metropolitana, particularmente em Recife, também de maneira significativa, muito embora nós estamos, e já sabemos, todos os estudos mostram que no mundo inteiro o comportamento da Covid-19 não será, não tem sido nem será de um único pico, por exemplo, e nós viveremos processos de ondas de aumentos e diminuição do número de casos, e é importantíssimo que a gente possa estar preparado caso haja um novo aumento do número de casos, por exemplo, para que estejamos com a rede de saúde melhor preparada, como tem sido o esforço diuturno da Prefeitura e do Governo do Estado, assim como também prontos para tomar decisões em relação ao isolamento e distanciamento social. Acho que esses são os dois grandes pilares da ação e que continuam sendo os mais importantes, enquanto uma solução da ciência, como uma vacina, não estiver disponível. Queria apenas complementar, doutor André, como serviço, falar da vacinação contra a gripe, a vacinação contra o vírus influenza, então, que foi prorrogada até o dia 30 de junho. Nós temos já vacinados aqui em Recife mais de 421 mil pessoas, mas os nossos postos de saúde, são 130 postos de saúde em toda a cidade do Recife, continuam com as salas de vacina abertas para todos os grupos prioritários. Lembrando aqui, pessoas com doenças crônicas, pessoas gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto, crianças até 6 anos incompletos, até 5 anos de idade. Lembrando que estão disponíveis essas vacinas nos nossos postos de saúde da Prefeitura. A primeira pergunta de hoje é de Pedro Alves, do G1. Qual o número de óbitos ainda em investigação para a Covid-19 e qual a média diária dessas mortes, tanto hoje quanto nos momentos de pior aceleração da curva epidêmica? Desculpe. Hoje nós temos apenas 114 óbitos aguardando o resultado de exames no nosso estado. Esse é o menor número, em pelo menos nos últimos 45 dias. Então, nós temos feito um trabalho de muito esforço, de buscar com a maior celeridade possível esclarecer todos os óbitos. Desde o início da pandemia, nós trabalhamos para elucidar todos os óbitos suspeitos de Covid-19 de forma bastante responsável e transparente. É um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde ter uma vigilância extremamente ativa em relação a esses casos e óbitos. A gente chega a ver em outros locais que você tem um percentual em relação ao número de óbitos que estão em investigação muito maior. Então aqui a gente realmente buscou dar prioridade total ao esclarecimento desses casos, a partir de todos uma orientação que foi passada para os municípios, para a atenção primária, para o serviço de verificação de óbitos, para o IML, todos os serviços muito atentos às ocorrências de síndrome respiratória aguda grave
e a necessidade de fazer a coleta dos exames para que a gente pudesse elucidar todos esses casos. Em relação aos óbitos por dia, é preciso dizer que quando nós fazemos o anúncio de um determinado dado em relação a óbitos, nós falamos das ocorrências que são encontradas naquele dia, mas não necessariamente elas ocorreram nas últimas 24 horas. Então, elas são distribuídas ao longo dos dias pela efetiva data de ocorrência. Isso permite que a gente tenha uma expressão, né, das ocorrências ao longo dos dias da epidemia e ao longo das semanas epidemiológicas. O maior número de ocorrências em uma mesma data, o que aponta até agora para ser a semana de pico de óbitos, foi no dia 14 de maio, quando a gente apresentou 105 óbitos neste dia. A gente tem tido uma diminuição expressiva na média móvel, né, de óbitos, quando a gente faz análise das semanas epidemiológicas. Ao longo das últimas 2 semanas, isso fica muito marcado, muito evidente. Na última sexta-feira, até agora, nós temos 20 óbitos registrados, apenas para fazer um dado, né? E queria dizer que nós continuamos dando toda a prioridade, né, para a investigação desses óbitos. Esses óbitos que estão, só para reafirmar, desses 114 óbitos que nós estamos em investigação, alguns deles estão na rede privada. Nós temos procurado, né, cobrar toda uma celeridade, né, desses hospitais que compõem a rede privada. Também temos ficado muito em cima da rede pública para que a gente possa, com a maior celeridade possível, chegar a esse diagnóstico confirmatório ou não. Hoje, para se ter uma ideia da magnitude da Covid-19 em nosso estado, de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave que foram testados, 74% eles têm como responsável pelo óbito a Covid-19. O restante se distribui entre outros vírus, entre bactérias, entre outras situações de ocorrência. Mas Pernambuco tem esse compromisso em continuar passando de forma transparente e responsável os números relativos aos óbitos ocorridos aqui em nosso estado. Doutor Jailson, por favor. Eu queria aproveitar e dar aqui a informação. Na minha fala de abertura, acabei sem citar os dados do Recife, só muito rapidamente. Então, no dia de hoje, o Recife confirmou 128 novos casos da Covid-19. Uma importante relação aqui, temos 118 casos leves entre esses 128 e apenas 10 síndrome respiratória aguda graves em Recife, confirmados, cujos resultados de laboratório estiveram disponíveis nas últimas 24 horas, né? Infelizmente, 32 novas mortes foram confirmadas laboratorialmente. Como o Dr. André falou, essas mortes ocorreram entre os dias 12 de abril e 7 de junho, exatamente porque o resultado laboratorial esteve disponível agora, mas trata-se de mortes distribuídas aí ao longo de todo esse período, totalizando 1.270 mortes na cidade do Recife, e por outro lado, 12.906 pacientes considerados já recuperados da Covid-19 aqui entre nós. E um dado que é sempre importante a gente poder lembrar e fortalecer é o número de altas, né? Nós já são 1.441 altas dos serviços criados pela Prefeitura. Então, pessoas que tiveram a oportunidade de serem tratadas nos serviços da Prefeitura tiveram alta nesse período. E acho que o doutor André foi muito claro quando explicou essa questão da investigação. Na verdade, Pernambuco se destaca nacionalmente pelo cuidado, pelo zelo de fazer a investigação dos óbitos de síndrome respiratória aguda grave. Isso faz com que os dados aqui tenham uma relação de transparência, já aliás reconhecida por organizações governamentais e não governamentais que observam aí a transparência de dados, algo tão importante nos dias de hoje, que nós, gestores de saúde pública, entendemos como matéria-prima das nossas ações, são os dados epidemiológicos, e matéria-prima do entendimento da sociedade é exatamente a transparência desses dados. Clara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, pergunta:
Qual é o número de infectados e mortes em bebês e crianças no estado? Bom, esse é um dado que a gente apresenta desde sempre nos nossos boletins diários. De acordo com os dados do boletim, até as últimas 24 horas, nós temos 236 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave em crianças até 9 anos. Desses, temos outros 750 nessa faixa etária que se enquadraram como casos leves, e nós temos, infelizmente, 20 óbitos, né, registrados em bebês e crianças até os 9 anos de idade. Acho que chamar a atenção para que aqui em Recife os números as proporções são semelhantes, são 122 crianças de 0 a 9 anos, o que representa apenas 1,8% de todos os casos, né, confirmados de Covid-19, apenas 1,8% de crianças até 9 anos de idade. E no caso de mortes, no caso de óbitos, são 6 óbitos aqui em Recife, todos eles abaixo de 1 ano de idade, então muito mais bebês adoecendo, o que representa 0,5%, né, 0,5% de todos os óbitos confirmados, o que continua sendo uma grande questão para a ciência tentar responder, considerando que a imunidade das crianças estaria naturalmente também, as crianças são em geral muito suscetíveis às doenças infecciosas, é diferente no caso da Covid-19, e parece haver, alguns estudos apontando, mostrando, doutor André, que parece haver uma certa proteção cruzada. Como é muito comum crianças se infectarem com coronavírus, como a gente chama, velhos coronavírus já conhecidos, que causam ali uma doença diarreica leve, às vezes uma síndrome gripal leve, parece um resfriado ali nas crianças, sem maior repercussão clínica, mas parece haver, a criança que já teve outro coronavírus parece ter uma proteção cruzada e não teria formas graves por Covid-19. Essa é uma das hipóteses que tem sido discutidas na ciência e tem ajudado os cientistas a pensar em estratégias de vacinação, de imunização que estarão disponíveis mais para frente. Então, um dado que continua sendo uma grande interrogação da pesquisa científica e que nós temos acompanhado aqui também bem de perto. Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta: se não há mais fila de UTI, quantos pacientes estão hoje em leitos da rede pública sendo tratados de Covid-19? Bom, nós temos feito o acompanhamento disso diariamente. Nós temos uma taxa, uma disposição de leitos colocados no nosso painel da regulação diariamente. Então nós temos um acompanhamento do painel de UTI e o painel de enfermaria. É preciso dizer que o doente ele interna inicialmente com síndrome respiratória aguda grave, e no primeiro momento nem sempre há o diagnóstico. O diagnóstico ele é dado a posteriori. O paciente normalmente ele entra pelo serviço de urgência, entra por uma unidade de pronto atendimento, por uma clínica, por um hospital regional, por um hospital municipal, e ele é internado. Então muitas vezes as notificações elas são feitas pelos municípios, pelos serviços privados, daquele internamento. Muitos desses pacientes eles ficam por vezes internados nos próprios serviços municipais ou nos próprios serviços privados. Então, muitos desses pacientes eles não entram nesse painel de regulação que a gente divulga todos os dias, E é preciso que os municípios, a gente tem feito uma articulação com os municípios para que possam atualizar com mais frequência os dados de internamento na rede pública. Nesse momento, na rede pública estadual, e aí precisa definir, a gente tem em UTI, com síndrome respiratória aguda grave, é importante dizer isso, nós temos 789 pacientes em UTI. Nós temos ainda um conjunto de pacientes que estão em deslocamento para o leito. Às vezes você encontra
um doente que está no painel em fila, mas já tem o leito garantido no serviço, né? Porque ele, até que haja a disponibilização do leito e o transporte sanitário, né, você tem aí um tempo, né, em que o paciente ele entra na fila, sai da fila, entra na fila, sai da fila. Isso é próprio, né, dos serviços, né, que rodam leitos com frequência. Como a gente tem mais de 800 leitos, 900 leitos, na verdade, hoje à disposição da população, a rotatividade diária, né, ela é muito grande e ela tem uma dinâmica própria no decorrer do dia. As altas, né, ocorrem em um determinado momento do dia, chegam solicitações, à medida que as altas vão ocorrendo, né, esse giro de leitos ele vai ocorrendo, né, e os pacientes vão sendo acomodados na UTI. Então, toda vez que eu tenho um número de pacientes que estão em fila menor do que o número de leitos que eu tenho à disposição, obviamente que não há fila, é só uma questão de, dentro da logística, colocar o paciente no leito. Vamos aqui lembrar que, às vezes, o paciente precisa de uma estabilização maior para poder ser transportado, então, às vezes, ele fica um tempo maior no serviço até que consiga condições para ser transferido. Então, essas questões também entram na decisão, né, entre aquele profissional que está atendendo o paciente, entre o profissional que está na bancada da central de regulação e o profissional que está para receber esse paciente no leito de UTI. Isso é conversado sobre a situação daquele paciente para que a transferência se dê com a maior segurança possível. Então, por vezes, você vê, tem 15 pacientes, tem 20 pacientes. Isso é da dinâmica do próprio processo, né, mas não configura, né, do ponto de vista técnico, mais fila na medida em que tem vaga disponível, né, para todos aqueles pacientes que ali estão. Hoje a gente tem um número menor de pacientes ocupados em enfermaria, né, desses pacientes nós temos 785 leitos de enfermaria ocupados na rede estadual. Isso significa, no caso da UTI, uma taxa de ocupação em torno de 97%, da última vez que vi, e de enfermaria em torno de 63%. Esses eram os dados. Então, hoje, a gente tem uma perspectiva, né, de estar atendendo, né, em pouco tempo, né, no tempo necessário para a logística de transferência, a todos os pacientes que estão chegando em nossas emergências, que é um fato que não ocorria desde que a epidemia acelerou, né? É fato que nós precisamos estar acompanhando diariamente isso. Nós ainda não estamos nem comemorando, nem satisfeitos com essa situação. Nós estamos, inclusive, com um planejamento para a abertura de mais leitos de UTI, especialmente, tanto a Prefeitura do Recife, que tem um cronograma a ser seguido, tanto como o Governo do Estado, que também tem um cronograma, né, a ser seguido, né, na perspectiva de chegada de mais respiradores, que hoje é um insumo determinante para que a gente continue o nosso plano de expansão. Doutor Jailson. Acho que a explicação foi precisa, foi perfeita. A questão da UTI, quando é que a fila de UTI está zerada? Quando todo paciente que tem condição de transferência tem sua vaga garantida num serviço, e aí, obviamente, a dinâmica de cada dia, da logística de transferência, é que determina o status, aquele local onde a pessoa está. Mas é fundamental que nós tenhamos hoje ainda uma ocupação de UTI alta, mas aquele represamento nas unidades como as UPAs e unidades como policlínicas, em que as pessoas são assistidas, mas não são os leitos definitivos como os leitos de UTI. Isso nós podemos assegurar que nesse momento estamos numa melhor condição desde que a curva de número de casos acelerou no estado e aqui no Recife também. Afirmar em relação a isso que a Prefeitura tem sim um cronograma de abertura de novos leitos, né? Nós fizemos
ainda no início do nosso plano de contingência, várias operações de aquisição de equipamentos médicos hospitalares e respiradores. Nos últimos dias temos recebido algumas dessas aquisições, têm chegado aqui a Recife, e imediatamente os leitos, esses respiradores têm sido distribuídos. Uma importante operação com o consórcio estatal da Turquia. Neste final de semana também a chegada de equipamentos de uma indústria nacional localizada em São Paulo, a Magnamed. Também tivemos outros equipamentos que estão aí na previsão de chegada nos próximos dias. Então isso faz com que seja possível, uma vez chegando o respirador, que aquele leito seja colocado em operação. E hoje de manhã, doutor André, nos perguntavam se ainda era necessário ampliar leitos, né? Já que nós estávamos vendo uma desaceleração da curva na região metropolitana, na cidade do Recife e também no estado. E a nossa resposta foi, e aqui eu repito, é óbvio que é importante continuar ampliando o leito, porque hoje a nossa taxa de ocupação ainda é uma taxa de ocupação muito alta e é preciso garantir uma margem de segurança razoável, até para que a gente possa pensar, né, no segmento das medidas de distensionamento do isolamento social e do acompanhamento muito de perto disso. Então, é fundamental que esse esforço continue e que ele continue firme para garantir mais opções de leitos em UTI. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: em Pernambuco, a epidemia avança de forma e em tempo diferente nas regiões. Isso pode dificultar o enfrentamento e fazer com que tenhamos uma primeira onda de Covid-19 mais duradoura do que em outros estados? Veja, a dinâmica da progressão da doença, ela tem se mostrado assim, não só aqui em Pernambuco, mas em outros estados. Nós temos efetivamente um primeiro movimento, que é naqueles grandes aglomerados urbanos, e a gente tem que considerar, como Cíntia sabe, a chegada da doença, que chega a partir de casos importados, normalmente de pessoas que moravam nas capitais, né, e trouxeram consigo, né, o vírus. Na perspectiva, então, essa primeira onda, inclusive dentro da própria região metropolitana, a primeira onda foi muito mais uma onda do setor privado, depois isso se espalhou, né, para os beneficiários do Sistema Único de Saúde, por uma questão geográfica também, né, e por uma questão de disseminação da própria capital, na própria região metropolitana. E já está muito bem demarcado, através de pesquisas, que o corredor da BR-232 foi um outro determinante, né, para a expansão da doença em nosso estado. Então hoje, sem dúvida nenhuma, nos preocupa um pouco mais a situação do Agreste, e aí a gente tem a 4ª Gerência Regional de Saúde e a 5ª Gerência Regional de Saúde, né, nos preocupando pelo número de casos, né, pelas condições hoje de alguma pressão sobre o sistema de saúde. Então, é fato que nós estamos, inclusive, expandindo, né, nossa atuação do ponto de vista assistencial, tanto na região de Caruaru quanto na região de Garanhuns, porque é de se esperar que possamos ter uma ampliação do número de casos nessas regiões, e também, obviamente, observando a 3ª macro-região de saúde, Serra Talhada, né, e Salgueiro e outras regiões que estão ali, também a 4ª, né, pegando ali a região de Petrolina e o Araripe. Então é importante a gente estar tendo essa visão geral do estado, mas como a gente sempre disse aqui, parece ser inevitável que a doença vai chegar a todas as regiões do estado, em tempos diferentes, sim. Você pode chamar isso de ondas, né? Como também é possível que nós tenhamos mais adiante uma nova onda aqui na própria região metropolitana. Então isso não está descartado. A dinâmica dessa doença ainda é algo que nós precisamos aprender muito com ela. Nós tem inclusive já pesquisadores falando de que é uma possibilidade em sociedades como a nossa, na América Latina, em alguns locais, em países em desenvolvimento, que a gente se torne
a doença se torne endêmica, né, dentro de patamares de convivência. Isso precisa ainda ser melhor estudado, mas é uma possibilidade com a qual a gente tem que conviver, né, nesse momento, mas acompanhar, sem dúvida nenhuma, todos os dados da região metropolitana e das outras macro-regiões do estado, para eventualmente, inclusive, tomar medidas diferentes para cada uma dessas regiões, a depender da situação epidemiológica que se configure em cada uma delas. Num primeiro momento, até pela questão da solidariedade do sistema de saúde, que é um fator também preponderante aqui, nenhum município é autossuficiente do ponto de vista de seu sistema de saúde em Pernambuco. Então a gente pediu a compreensão de todos os prefeitos para que seguissem o decreto estadual nesse primeiro momento. A previsão de que, passados esses primeiros 15 dias, a gente faça uma avaliação melhor do ponto de vista regional, mas pela questão da solidariedade entre os pares, a gente considera precipitada qualquer abertura diferente da abertura que foi colocada pelo governo do estado, no decreto estadual. Então a gente respeita muito, né, algumas iniciativas, mas a gente não acha que elas estão dentro da prudência e da cautela que marca a decisão do governo de Pernambuco em relação a este plano gradual, cauteloso, seguro, conservador, sim, né, nesse primeiro momento, do distensionamento social. Então a gente reforça aqui, né, o pedido para que todos os prefeitos, todos os secretários municipais de saúde considerem essa situação como ainda uma situação que merece a nossa atenção, a nossa cautela, e que sigam as determinações do decreto estadual, e vamos acompanhando a evolução disso. O governador já assumiu um compromisso de fazer análises regionais nas próximas rodadas, né, de planejamento, mas nesse momento é prudente que se siga o decreto estadual. Doutor Jailson. Eu acho que quando Cíntia faz uma alusão à questão das ondas, é importante dizer que quanto mais achatada for a curva, podemos ter também um período maior dessa onda acompanhando aquela localidade que conseguiu achatar a curva. Vamos tentar pensar, e aí talvez uma boa comparação, o que acontece, o que aconteceu com as regiões do mundo que, até porque foram pegos de surpresa ou sem preparação, deixaram para tomar medidas de isolamento social muito distante. Houve uma onda de uma curva extremamente acelerada, uma onda muito grande, uma onda gigante, chamemos de tsunami, que ultrapassou aquele limite que era a capacidade do sistema de saúde de prover leitos, de prover enfermarias e leitos de UTI. Então as pessoas desassistidas sofreram e inclusive aumentando muito a mortalidade naquele momento. Quem conseguiu, através do distanciamento e do isolamento social, achatar essa curva, atenuou essa onda, que continuou grande. Ela é uma onda grande, é uma onda que tem representado um desafio imenso. Mas aqui em Recife e em Pernambuco, duas coisas aconteceram de forma importante. A curva foi achatada, e a onda então ela ficou menos agressiva, mais branda, chamemos assim, ao mesmo tempo que aquele limite que era do sistema de saúde foi jogado para cima, com a criação sem precedentes de leitos de UTI e de enfermaria. Então fez com que a onda chegasse e nós tivéssemos a capacidade de manter o cidadão recifense, o cidadão pernambucano, assistido, né, atendido nas unidades de saúde do Estado e da Prefeitura, garantindo a oportunidade de lutar pela sua vida no leito de UTI e no leito de enfermaria também. Então, qual é a ideia daqui para frente, né? E a gente sabe que novas ondas podem acontecer. O importante é a gente cuidar de que essas ondas não ultrapassem o limite da capacidade de atendimento, que por mais que tenha sido e já foi muito grande até aqui, ainda há o que crescer, mas tem um limite determinado pela disponibilidade de equipamentos, até pela disponibilidade de recursos humanos para trabalhar nesse serviço.
Então é fundamental que a gente lembre que agora, a partir de agora, esse nosso cuidado e a nossa precaução deve ser para que em ondas subsequentes, em novos momentos onde pode haver um novo aumento do número de casos, isso tem acontecido em praticamente todas as partes do mundo, que nós estejamos então melhor preparados e obviamente com o isolamento e o distanciamento social ainda continuam sendo, né, o principal pilar de enfrentamento à Covid-19. A última pergunta de hoje é de Priscila Santos, da Folha de Pernambuco. Qual o tempo médio de análise para que seja constatada a baixa da curva epidêmica no estado? Bom, nós sempre dissemos desde o início, né, dos acompanhamentos aqui, das nossas coletivas, que nós fazemos avaliações diárias, né? Nós olhamos para os números diariamente, sempre procurando olhar o dia, que muitas vezes os números se comportam como fora da curva, com outliers, com desvios, que precisam ser ajustados ao longo do tempo e para trás. Então a gente precisa ter a clareza de que nem sempre, às vezes um número, hoje nós temos um número de 2.000 casos, mas precisa olhar que tipo de caso é esse, como é que é a chegada nele no banco de dados. Às vezes é só teste rápido. Bom, se é só teste rápido, aquilo ali me diz que são casos muito provavelmente sem sintomas, teste rápido. Provavelmente são casos que já aconteceram no passado, né? Bem mais atrás. Aí eu vou olhar quando é que esse teste foi feito. Então isso tudo precisa ser visto. Às vezes você recebe um número e faz a interpretação dele como se estivesse havendo uma grande piora. Não é isso, né? A gente precisa analisar. Então o que é teste rápido, o que é RT-PCR, o que é de paciente sintomático, o que é de paciente assintomático. Isso tudo reflete uma situação epidemiológica que, por vezes, se você pega o dado bruto, poderá ter interpretações equivocadas. Então, nós precisamos ter análises de médias móveis, análise das semanas epidemiológicas, fazer comparativos com anos anteriores do comportamento de síndromes respiratórias aqui no estado, né? Então, nós temos uma sazonalidade, né, que é importante considerar, mesmo que a gente esteja diante de uma epidemia, né, que muda o perfil daquele ano, mas tudo isso precisa ser considerado. Nós estamos trabalhando, então, com análises de semanas epidemiológicas, eu preciso dizer isso. Então, o menor período que deve ser analisado, comparativamente, a nosso ver, é a semana. Mas nós observamos tendências de semanas, né? Então, os melhores períodos são de pelo menos 15 dias, pelo menos uma semana. O ideal é mais do que 15 dias ou mais do que 15 dias para configurar tendências dentro de sua curva. E, só para deixar bem claro, todas as tendências hoje dos números de Pernambuco apontam para estabilização e queda, né? Então a gente está trabalhando com isso para nos guiar, e aí eu estou falando de casos, fundamentalmente de casos sintomáticos, casos mais importantes ainda, aqueles de síndrome respiratória aguda grave, que nós testamos todos, né? Casos de óbitos que nós testamos todos, buscamos fazer essa testagem de todos eles, a pressão sobre o sistema de saúde, que nós temos visto por vários indicadores, não só pela solicitação de internação, mas por número de chamado no SAMU, por um número que é importante também, que é as entradas no serviço de verificação de óbito, doutor Jailson, que a gente tem observado também uma queda expressiva ao longo das últimas 2 semanas. Então esse caso é aquele caso que reflete o óbito muitas vezes domiciliar, o óbito que chega rapidamente no serviço de saúde e não tem um diagnóstico preciso, vai lá para o SVO. Nós temos orientado sempre a coleta, sempre que houver suspeita de caso de síndrome respiratória aguda grave, a gente colhe o exame, né? Isso definido, então, aquele diagnóstico. Então, são vários dados, né, que refletem esta melhora epidemiológica. A nossa taxa de transmissibilidade também, o nosso RT,
ele tem se mantido há uma semana na margem, né, de 1, né, para baixo, né? Então, também é um outro dado que a gente tem considerado. Aí você vai dizer, não, mas alguém mediu e deu 1,3, alguém mediu e deu 1,4. Sim, dependendo do número que você colocar, do dado que você colocar na reflexão daquele dado, é de um dia, mas a gente tem estudos, tanto do IRRD aqui, como da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, que nos colocam ali no patamar de 1, abaixo de 1, né, sempre em patamares aceitáveis. Então, nesse momento, todas essas questões e análises epidemiológicas estão sendo consideradas, né, para a decisão da autoridade sanitária, que é tomada na avaliação semanal para projetar, para planejar. Ou a gente vai continuar com o nosso plano de retomada de atividades, ou a gente vai parar com a retomada de atividades, ou a gente vai dar um passo atrás e fechar mais do que estávamos anteriormente. Nada está descartado. Nós estamos vivendo o enfrentamento de uma pandemia que é nova, todo mundo sabe, e que a gente precisa estar tateando, né, e acompanhando firmemente o desenvolver de seus dados, que têm sido extremamente dinâmicos. Doutor Jailson. Só para destacar, nós estamos falando de um país, e aí às vezes quem nos escuta, quem nos assiste, os jornalistas interessados, setoristas aqui, nós estamos falando de um país de dimensões continentais, né, que enquanto país nós estamos ainda numa curva ascendente importante do número de casos, considerando que diferentes regiões do país vivem diferentes momentos do processo epidêmico, mas é importante fazer uma reflexão sobre a situação local, inclusive para fazer uma interpretação de que momentos, né, a gente falava, o lockdown, a quarentena rígida é um remédio amargo que precisa ser bem aplicado na hora certa e pela duração certa, para que também não entre em desgaste. Então é fundamental que a gente possa ter esse arsenal de medidas nas mãos e tomar a decisão certa para o momento certo. Então, enquanto os dados do Brasil como um todo apontam para um crescimento importante, nós vemos isso no noticiário nacional, por exemplo, de maneira muito expressiva, é importante olhar o dado local, o dado regional, o dado do Estado, com todos os seus desafios, as diferenças macro-regionais que o doutor André se referiu aqui, para que possam ajudar no processo decisório, mas lembrar sempre que todos nós estamos juntos nesse desafio. É importante lembrar de que o trabalho da Prefeitura, o trabalho do Governo do Estado tem sempre colocado em primeiro lugar as estratégias que salvam mais vidas. Salvar mais vidas tem sido uma obsessão do governo, da Prefeitura do Recife, do Prefeito Geraldo Júlio e do Governador Paulo Câmara, e é fundamental que aqui esta marca, este compromisso coletivo continue e persista, para que a gente possa então, com a participação de todos, o respeito às regras de isolamento social, mesmo para aquelas atividades, né? Quando a gente fala dos protocolos, mesmo aquelas atividades que aos poucos vão ali tendo alguma retomada, é importante que a gente possa seguir as regras, para a gente não precisar mais para frente voltar a tomar medidas mais rígidas. Então essa é a reflexão que é feita, esse é o desafio que nós estamos diante de nós, e sempre norteados e aliados com a ciência, norteados pela ciência, tomando decisões que impactam a vida de todos na sociedade. Encerramos mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube do Governo. Boa noite.